Rutherford precisava acabar com 3 coisas. Afinal, já se havia passado 10 anos da morte de Russell. Ele já teve tempo suficiente para conquistar e garantir a lealdade dos estudantes da Bíblia. Agora, ele precisava derrubar muitas crenças de Russell e apagar de vez a imagem do fundador da Sociedade Torre de Vigia, a fim de erguer a sua própria. 3 coisas Rutherford precisava. Primeiro, a questão da doutrina do desenvolvimento do caráter. Ele precisava acabar com essa doutrina. Segundo, acabar com a figura de Russell como o escravo fiel e discreto. E terceiro, substituir todos os anciãos eleitos pelas congregações que discordavam dele por um diretor de serviço que fosse totalmente fiel a Rutherford. A primeira ação foi tomada em 1926, quando, na Torre de Vigia de Sião, de 1º de maio de 1926, página 131, ele começou a desacreditar a doutrina do desenvolvimento do caráter. Ali tem o tema: caráter ou aliança? Qual? Esse artigo eu li todo ele e vou citar para vocês as partes principais dessa nova imagem que Rutherford queria para a sua organização. Nesse artigo, ele começa a citar algumas frases que eram comuns entre os estudantes da Bíblia. Por exemplo, devemos ter um caráter perfeito nesta vida, ou não poderemos habitar eternamente com Deus. Se devemos ser do número celestial, ou seja, dos 144.000, depende também do desenvolvimento do nosso caráter individual. O caráter de Cristo era o padrão a ser alcançado ao longo de toda a sua vida. Se alguém de nós se casou e foi moldado anteriormente com tais expressões, torna-se nosso dever tirá-las de nossas mentes, para que possamos ver mais claramente as provisões e necessidades de Deus. Compreenderam? Rutherford cita frases que eram comuns aos estudantes da Bíblia naquela época. Eles se preocupavam em desenvolver o caráter, em ter, na sua vida terrena, uma imagem o mais próxima de Jesus Cristo. Afinal de contas, eles tinham a esperança de viver nos céus, para governar com Jesus Cristo. Mas Rutherford disse que esse tipo de esperança, de querer desenvolver o caráter na terra, era algo vão. Rutherford se justifica, nesse artigo, dizendo que a busca por esse caráter semelhante a Cristo levaria a um completo desânimo e abandono da fé, e além também do orgulho e autossatisfação de se achar melhor do que o seu co-irmão. Para desencorajar as palavras de 2 de Pedro 1, 3 a 11, ele explica que a palavra caráter vem do grego e que Jeová, ele é caráter, não que ele possui caráter. E Jesus só obteve tal caráter semelhante ao ser ressuscitado por Deus. Ele se tornou também caráter e não desenvolveu o caráter antes quando estava na terra. De acordo com Rutherford, todo homem não possui uma alma, ele é uma alma. Da mesma forma, isso acontecia com o caráter. Ele não tinha caráter, mas ele era caráter. Só que isso só aconteceria após a morte do cristão. Rutherford faz uma ilustração comparando o chamado caractere, que era uma letra na hora de imprimir alguma coisa. Por exemplo, a letra de uma impressora era chamada de caractere e ela poderia ser cortada de um pedaço bruto de aço. A letra é formada de um caractere áspero e feio. A aspereza ela é removida na hora de fazer o polimento, até que ela ficasse bonita. Isso se daria da mesma forma com o cristão na ressurreição. Ao citar 1 aos Coríntios 15, 49, sobre o cristão trazer a imagem do celestial,
ele disse que era uma semelhança que se daria na ressurreição e não na carne. Sobre o tópico Conceitos Errados, Rutherford escreve: muitos cristãos foram levados a acreditar que a moralidade e a castidade constituem o caráter de uma pessoa que o Senhor aprovará. Esse é o padrão que o inimigo tem em mente e deve estabelecer. Era uma maldição do diabo pensar que se seria salvo por manter um bom caráter. Ele conclui dizendo que Jesus fez uma aliança ou um pacto com o seu Pai para, através do sofrimento, provar a sua fé e lealdade a Jeová. Alguns podem falar gentilmente, diz Rutherford, nunca expressar raiva, sempre parecer muito bons, quietos e piedosos, e ler as Escrituras diariamente, mas eles falharão no reino se tiverem recusado a fazer as coisas exigidas por sua aliança, ou seja, pregar. Vocês entenderam aonde Rutherford queria chegar? Essa doutrina do desenvolvimento do caráter era uma doutrina central dos ensinos de Russell. Só que os estudantes da Bíblia se preocupavam em querer parecer mais semelhantes a Jesus em brandura, em gentileza, em bondade, e não ser irascível, e acabavam deixando de pregar, ou seja, de vender os livros de Rutherford. Então Rutherford montou todo esse raciocínio para dizer que a gente não tem um caráter, a gente é um caráter. E assim como Jesus, só seríamos esse caráter após a morte. Então, enquanto se estivesse na terra, não se deveria preocupar-se em ser um bom cristão, em falar com educação, em ter gentileza. O importante era pregar. Por que será que ele falou isso, né? Porque Rutherford era uma pessoa áspera, dura, grosseira.